Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã de quarta-feira, 30 graus nesse exato momento, 8 de outubro de 2025, uma manhã ensolarada, possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 40%, mas não se engane, é por causa de uma chuva que caiu na região aqui, na redondeza, em Ribeirão Preto, e a temperatura deu uma caída, deu uma queda, né? De 38 ontem, hoje já temos 34 de previsão, então caiu 4 pontos aí, e 19 de mínima. Então, a amplitude térmica aí continua muito alta, grande, né? 15 pontos, então muita gente com problema respiratório, muita gente com uma situação cardíaca com problema, então alguns recados se fazem necessários, tá? O primeiro recado é não colocar fogo. Não coloque fogo de maneira nenhuma, em nada. Seja em ambiente que você está na cidade, né, que a gente fala urbano, ou rural, que é das chácaras, sítios aí, fazendas. Não pode colocar fogo. Por quê? O fogo, além de poluir o ambiente, presta atenção, ele aumenta também a temperatura. E aqueles que estão com problemas respiratórios, problemas cardíacos, acabam tendo problemas muito mais graves. E alguém me falou ontem, e eu não sabia disso, que muitas vezes esta fumaça, essa situação de poluição, causa problema para as vistas das pessoas. Além de vias aéreas superiores e inferiores estarem sendo prejudicadas por causa desta poluição, desta fumaça, desse ar, desse clima que está ruim, acaba dando problema também para os olhos, tá? A pele, então, nem se diga. Dizem que a pele é a que mais sofre nessa situação, porque fica parecendo que o sol não está incidindo sobre a terra, mas ele está, e a insolação e a desidratação são as companheiras dos desobedientes, né? Aqueles que gostam de teimar, os teimosos. Tem algum teimoso aí? Então, teimosinhos estão aí, né? Que fazem exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, porque alguém colocou na cabeça deles que é bom fazer exercício nessa situação, ao ar livre, tá? Não é recomendável fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Bom, isso são os especialistas que estão falando. Eu, particularmente, penso que deve ser depois das 5 da tarde. No sol que está fazendo, meu Deus. Então, fica essa situação aí. Tem gente dando risada porque eu tirei a barba e o bigode, né? Mas, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Presta bem atenção, tá? Nós estamos vivendo dias de grandes problemas quanto ao clima, tá? O meio ambiente está complicado, está muito complicado a situação. Então, você precisa ajudar também nesta situação. Alguém fala, mas todo dia gasta 5, 6 minutos. Ainda tem gente que cai no mesmo erro. O de ontem, se vocês vissem a chuva de mensagens que eu recebi, esse Cristo crucificado, ele choca demais a gente. Não deveria colocar, E nem assim você aceita Jesus. Nem assim você reconhece que o sacrifício que ele fez ali colocado na cruz, que estava no Calvário, você reconhece que é necessário para a sua salvação reconhecer que ele morreu ali na cruz que estava no Calvário. E você quer o que mais? Se você é desobediente em colocar fogo, se você é desobediente em fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, você vai ser obediente em quê? Eu não estou falando de ética não, tá? Não estou falando de conduta, não. Estou falando da pessoa ser honesta, da pessoa... Isso aí é obrigação. Estou dizendo a respeito de você respeitar os outros. O amor ontem estava falando a respeito de respeitar os outros, né? Era isso que nós estávamos falando. Presta atenção. Vou falar uma coisa aqui e você precisa prestar bastante atenção, tá? Presta bastante atenção nisso daqui, porque isso aqui é culpa sua, tá? Mosquito Aedes aegypti e escorpiões dentro de casa é porque você não limpou o seu ambiente. Não fez o que deveria fazer. Tapar os ralos que podem ser tapados, cuidar para que não tenha
lixos, entulhos, restos de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, lata velha, aquelas tranqueiradas que ninguém usa, tá lá jogado, e que quando apodrecer tudo aí vai jogar fora, mas aí já criou problema muitas vezes. Porque escorpião, rato, barata, cobra gosta desse tipo de ambiente. Mas os teimosos acham que aquilo lá vai ser usado. Então, daqui 10, 15 anos eu vou usar, vou fazer uma reforma ali. Vai estar tudo acabado, vai estar tudo arrebentado, tudo moído, quebrado. Você não vai querer colocar coisa velha numa construção nova, tá? Entendeu? Então aí você fica criando esse tipo de bicho e às vezes você não cria só para você, você cria para os outros também, né? Aqui vai sim. Hoje vai um. E forte, tá? Porque precisa largar a mão também de ficar passando só paninho e as pessoas estão indo para o inferno, tá? Olha aqui. Escorpião e mosquito Aedes aegypti é dentro da sua casa. Limpeza da sua casa é responsabilidade sua, tá? Exercício ao ar livre é responsabilidade sua. Se você fizer, você não deveria nem ser atendido no sistema de saúde. Se você é desobediente, ouviu o conselho, sabe que não pode, o que você foi fazer? Então agora você banca a sua despesa, para você aprender. Você vai lá tomar lugar de pessoas que não foram procurar nada e às vezes estão sofrendo por situações que você causou. Você descartou um móvel, um sofá, um armário, sei lá o que, e veio um desavisado, foi lá e pôs fogo, né? Aí criou um problema respiratório e isso aí tudo é problema de saúde. Tem gente que acha que não é problema. Buraco na rua é problema de saúde, sabia? Motoqueiro bate dentro do buraco, cai e vai para onde? Vai para UPA. Aí quem que tem que cuidar? Tudo isso é problema de saúde. A má gestão que estão tendo hoje no trânsito em Ribeirão Preto, problema de saúde. Saúde mental de quem está lá administrando, que deveria ver, e saúde mental ou saúde física daqueles que estão transitando por lugares insalubres, sem sinalização, sem condições viárias. É isso, tá? Vocês acham que eu só sei falar desse jeitinho bonitinho, gostosinho de ouvir? Então vamos continuar. Presta bem atenção nisso aqui. Então, cuida da sua casa aí, larga a mão de ficar falando da vida dos outros, tá? Vai cuidar você do seu quintal, vai você respeitar as regras que os homens e mulheres que estudam para isso estão falando que não é para fazer. Quer fazer exercício dentro de casa, numa academia, num lugar onde você pode se hidratar, num lugar onde você está resguardado do sol, dos raios solares? É lindo, maravilhoso, pode ir, vai lá e faz. Mas na rua, e ainda sai bonitinho mostrando a camiseta, ou mostrando a silhueta, né? E a camiseta de pendurado nas costas. Aí queima, faz um vergão, porque queimou de um lado e do outro não queimou, porque a camiseta estava no ombro, né? Você tá aí? É bom. Bom para você ouvir. Desobediente tem que ouvir. Desobediente teimoso. Isso, é assim que funciona. O rei está colocado para o lombo daquele que é desobediente, tá? Se você não faz nada disso, lindo, maravilhoso, irmão, continua fazendo a sua parte, tá? Mas presta atenção, você que está fazendo, fique esperto, porque se pegarem você colocando fogo, você vai tomar uma multa para você aprender. Eu sou a favor que essa multa seja bem pesada. Você sabia que era e fez? Então tá bom. Aí você vai pagar por isso. Outra coisa, presta atenção aqui. Tá cheio de gente achando que a palavra é dura, a palavra não sei o quê. É a palavra. Não tem como mudar, é a palavra. Se você quer ir para o céu, você precisa passar pela palavra. E eu vou falar um negócio aqui para você. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tema da nossa... Já dei os recados. Se chamassem você hoje para ser julgado, você que se diz cristão, tá? Eu sou cristão. Tá bom. Não sei se é cristão ou é frequentador, né? Mas se o chamassem para poder prestar contas, ou se tivesse uma acusação contra você, nesse tempo de acusação, né, de CPIs, de CPMI, CP não sei o quê, acusando um monte de gente, julgando um monte de gente errado, aquela situação, mas num tribunal justo, tá?
um tribunal onde você vai prestar conta e as pessoas que vão julgar são sérias. Você seria inocentado ou seria condenado? Você é culpado ou é inocente? Se a acusação for, esse aqui é um cristão. Esse aqui é um cristão verdadeiro. Porque não só se veste, não só fala, não só se conduz, mas ele parece muito. Lembra de alguém que aconteceu isso? Eu penso que ali era a maior condecoração naquele texto, e eu vou ler o texto para você, que Pedro poderia receber. Olha aqui o texto que está falando. E daí a pouco, aproximando-se, olha assim, eu quero que esse versículo fique bem grandão aqui na sua tela, mas eu quero que ele apareça inteirão, tá? Então, dá só um tempinho aí, porque hoje eu sou um exército de um soldado só. Tá escrito assim, ó, daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, ou que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Começa por aqui. Mateus, capítulo 26, verso 73, Almeida corrigida. Daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles? És, pois a tua fala te denuncia. Se fosse hoje, a nossa fala denuncia que nós somos de Cristo, nós somos discípulos, nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Se fosse hoje, as suas postagens, Facebook, Instagram, sei lá o que aí, tem tanta coisa, TikTok, as suas postagens te condenariam ou te absolveriam de uma acusação? Você é cristão. Se a acusação fosse colocada, pautada, fosse colocada e você tivesse que responder por elas, quais eram as perguntas que eles te fariam para te acusar? Em tal dia, em tal lugar, você colocou lá que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Foi você que colocou isso? Está correto isso? É você que colocou? Ou você colocou uma outra coisa que nem cabe aos que estão ali inquirindo, ou ao Ministério Público, eles da acusação, não vão nem ligar, porque isso aí não vai fazer efeito, não vai ser condenado por isso. Ele não vai ser condenado por dizer que está tudo certo. Você pensar que é uma gelatina, ou você pensar que você é um coqueiro, que você é uma árvore, que você é um gato, que é um sapo, tá tudo certo. Isso aí não vai te colocar. Mas se você disser que não existe outro caminho, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, seria a postagem que você colocou e que estariam colocando contra você lá em juízo? Ou outra qualquer? Qual é a acusação que tem contra você alguém que está querendo te condenar porque a tua fé é em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Qual é a acusação? Esse negócio de ficar, eu olhei aquela imagem e passei mal. Passou mal? Você devia se arrepender dos seus pecados e largar a mão de viver a vida que você está vivendo, porque você está indo para o inferno, mesmo passando mal com aquela imagem. Passei mal, mas não aceita. Não crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. O que acontece com aqueles que passam mal porque veem aquela imagem e não mudam de atitude? O que adianta? Não adianta nada. Alguém perguntou o que é que aconteceu, por que raspou a barba?
simplesmente porque alguém falou que uma pessoa não me ouviria se eu estivesse de barba, porque para ele um homem de barba não seria apropriado estar falando a palavra. Se tivesse de bigode, então ia ficar pior. Barba e bigode, o sujeito ia para o inferno. Beleza, tiro tudo e vou lá falar com ele. E falei. E ele aceitou. E foi para o procedimento. E morreu. Não voltou. Mas aceitou. Se arrependeu. E ainda tive que ouvir da boca dele, pode ser que eu estivesse errado de não ouvir pessoas que estavam de barba e de bigode. Eu acabei de fazer só para poder vir falar para o senhor, porque senão seria criar uma barreira já entre o senhor e Deus, porque quem estava falando estava de barba e bigode. O que você está disposto a sacrificar para que você seja reconhecido como um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus? Você pode ser classificado como um discípulo de Jesus? Eu sou discípulo, eu sou autêntico, eu sou esse aqui mesmo. E nessa situação eu vou dizer para vocês que está tudo certo. Se vierem me acusar, eu não vou fazer igual Pedro. Eu estou pronto, Jesus, para ir com o Senhor, tanto para a cruz, quanto para morrer, quanto para... Não, Pedro. Vou falar um negócio aqui para você. O diabo pediu para cirandar vocês, peneirar vocês. E eu pedi ao Pai que poupasse você, porque a sua fé pode esvair-se, pode sumir. Você não está preparado. Na primeira acusação, que nem era daqueles que estavam acusando Jesus, estavam julgando Jesus, era uma turma que estava em volta de uma fogueira se esquentando, que fizeram uma fogueira ali para poder passar aquela noite, e ele quis ficar em volta junto com eles, e a fala dele era diferente da dos outros todos. Para mim seria uma honra ser classificado como você é um deles, você andava com ele. Até a sua fala é diferente. O seu jeito de vestir é diferente. O seu modo de proceder é diferente. As suas postagens são todas diferentes. E eu não estou falando que você não tem direito de reclamar. Não é isso não, tá? Nem querer colocar a palavra na minha boca, não. De falar, você não pode reclamar porque você é cristão, você não pode reclamar do que está acontecendo. Pode sim. Você larga a mão de ser bobo, gente. Não é porque você é um cristão que você precisa aceitar tudo o que eles estão fazendo goela abaixo. E eles estão fazendo um monte de coisas que são ruins. E toda hora aparece alguém querendo mudar algumas coisas na legislação, seja educacional ou educação que nós falamos que é civil, né? E aí, não vou falar nada porque eu sou crente. Não, eu vou falar porque eu sou crente. E eu quero os meus direitos preservados, sim. Tem uns que... Não estou falando de brigar com ninguém, não estou falando de xingar nada. Só quero os meus direitos. Quais são os meus direitos? Que a legislação, que a lei afirma que é meu direito. É isso que eu quero. O direito à educação. Educação de qualidade. Eu quero segurança. Não está tendo segurança? Vou reclamar. A rua da minha casa não tem iluminação. Reclamar. Precisa falar. Abre a boca e fala. Tem gente que não sabe falar, então é melhor ficar de bico calado mesmo, tá? Então presta atenção aqui, ó. Se você fosse hoje condenado ou fosse chamado para ser julgado, você seria condenado ou absolvido? Quando dissessem assim, esse é um discípulo de Jesus, você ia ser condenado ou absolvido? Conta para mim. E pode fazer os cortes que vocês quiserem e colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Tem gente que fica fazendo corte daquilo que eu estou falando, tira do contexto a situação e acha que não me importa com isso, tá?
Você pode fazer o que vocês quiserem. Mas fala a verdade. Porque senão já está denunciando quem você é mesmo. Olha aqui. Se você não tem certeza da salvação, você precisa de Jesus Cristo. Acabou. Ah, eu não tenho certeza, então preciso de Jesus. Porque você não sabe o dia e hora que você vai ser chamado a prestar conta. Às vezes tem pessoas que ficam pensando que ai, Deus vai dar um jeitinho. Não vai não. Tem jeitinho não. Não tem purgatório, não tem reencarnação. Morreu, prestação de contas. Está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto para acabar. Tá bom? Se você quer classificar isso como puxão de orelha, eu classificaria como alerta, como uma declaração de amor pela sua vida, pela sua alma, para que você não vá para o inferno sofrer as consequências junto com o diabo e seus anjos no lago que foi feito para ele, tá? Se você quiser ir para lá, a decisão é sua, né? Agora, se você quer ir para o céu, a Bíblia está dizendo não é o capelão, não. Se com a tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quer ser salvo? Faça isso. Quer ser chamado discípulo de Jesus? Ame uns aos outros. É aquilo que eu falei ontem. Ah, porque eu fiquei passando mal, porque eu vi aquela imagem e... mudou de vida? Mudou não? Vai piorar. O tacho vai esquentar. Tá? E se você está aí numa situação, aguardando um procedimento cirúrgico, uma cirurgia, e está passando por uma dificuldade emocional, espiritual, psicológica, eu vou falar uma coisa aqui para você. Jesus pode mudar essa história. Pode mudar. Mas também existe a possibilidade daquilo que você está vivendo nesse momento, de não mudar nada. Tá? Como assim? Se você não aceita Jesus, não muda nada. Eu vou passar pelo procedimento sem ter que ouvir essas palavras. Pode passar. Pode sair, mas pode ficar. E se aquela situação, e se a eternidade estiver ali, daqui meia hora, como é que faz? Onde você vai passar a eternidade? E lá, no julgamento que é justo, não são esses julgamentinhos que tem aqui não, hein? Não fica baseando nos julgamentos do eterno, com base nesses que vocês estão vendo aí, que isso aí não tem nada a ver não. Não tem. Na maioria das vezes eles querem, existiu a possibilidade e você vai ser condenado ao céu porque existiu a possibilidade de um dia você aceitar Jesus. Isso não existe lá não. Existe a possibilidade deles estarem conspirando contra... e vai condenar por causa disso? Porque existe a possibilidade. A intenção. Como assim intenção? Tem gente que está lotado de intenção. Mas está indo para o inferno. É duro. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Gostaria muito que viessem falar alguma coisa que vão tirar do ar, que vai parar a live, Vou falar uma bem sério para vocês. Não tenho medo nenhum de virem tirar a live do ar. Mas existe. E vocês sabem disso, tá? Sabem que nós estamos sendo comandados por um grupo, por pessoas que muitas vezes não querem que fale de Jesus, não querem que fale que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Tá bom? Então você fica esperto aí, porque de uma hora para outra eles podem tirar tanto o capelão quanto qualquer outro de qualquer situação. E por isso eu defendo que todos devem ter direito. Porque o dia que o direito de um for cerceado, for retirado, o direito de todos está colocado em risco. É isso. Não tem como fugir disso. Se algum dia você começar a ficar gozoso porque o direito de alguns que não são aqueles que falam a mesma língua que você está sendo retirado, presta atenção. Um dia vai retirar o seu.
E aí não vai ter ninguém para gritar a seu favor. Tá bom? Hoje a live vai ficar um pouquinho mais comprida, por causa que precisa desses esclarecimentos, de parar com essas... Ai, que sua florzinha de Jesus. Você não é florzinha coisa nenhuma, tá? E não é porque você... Ai, eu passei mal. Passou mal? Você não sabe o que é passar mal. Você não tem ideia do que é passar mal. Se você pudesse ter ideia do que é ser condenado e ir para o inferno junto com o diabo e seus anjos, você não estaria dizendo que, ai, aquela imagem me chocou, deixou eu constrangida. Constrangida? Vai constrangida para você ver. Constrangimento não leva ninguém para o céu, não. Tá? A imagem é forte? Claro que é. Gosta? Não gosto. Achei que os seres humanos não foram humanos nada. Mas é o que aconteceu. Foi crucificado por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. Você aceitando ou não, foi isso que aconteceu. Só que tem uma coisa: se você aceita, os seus pecados estão perdoados. Se você não aceita, você vai ser condenado como mesmo ele tendo passado dificuldades. Ah, eu não quero que volta. Não volta. Não vai voltar atrás. Já foi crucificado, já foi açoitado, já foi colocado uma lança no seu lado, já foi. Colocaram uma coroa na cabeça dele, bateram nele, cuspiram nele, escarraram nele. Você vem falar para mim que ficou constrangido. Melhor aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, para que você possa ser, assim como Pedro, identificado como um cristão, como um discípulo, e aí sim você passar para a eternidade, quando passar, sabendo que tem um Deus que cuida de você e que te garante na eternidade, ao lado dele, um lugar muito, muito, muito melhor do que esse que nós estamos vivendo aqui. A Bíblia diz que o que nós vemos aqui de belezas e de algumas vezes estarmos felizes é só sombra daquilo que está acontecendo, daquilo que acontece lá. Pronto, dei a palavra. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, faça isso. Esse é o momento, tá? Esse é o momento de você falar com Deus a respeito das pessoas que você ama, das pessoas que você sabe que ainda não aceitaram Jesus. Ore por elas. Manda mensagem para elas. Compartilha esse link. Vai estar lá no YouTube. A pessoa não quer, não tem problema. Tem gente que fala, mas você faz live aí, tem 5, 6 anos, eu estou fazendo só para mim. É para mim. Isso tudo que eu falei aí para vocês é para mim, para que eu escute. O ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Eu que tenho que escutar isso tudo que eu falei hoje. Se eu não escutar, não adiantou nada eu falar para vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado. Muitas vezes as pessoas ficam constrangidas com aquilo que a gente fala, mas constrangimento não leva ninguém para o céu. Tristeza não leva ninguém para o céu. Alegria, pulação, não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu, ao lado do Senhor, é o reconhecimento dos maus caminhos e arrependimento sincero, de coração, daquilo que estavam fazendo, das suas condutas, dos seus maus caminhos, e aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um deles. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em situação de guerra, aqueles que estão em situação de luto, aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, econômica, social, para que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Faça isso através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, o nosso ajudador. E pode fazer isso nesta manhã, sem dúvida nenhuma. Meu Pai, eu oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são, escrevendo seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados.
aqueles que estão voltando, que um dia se desviaram do caminho por motivos mais diversos, que eles possam reconhecer que o Senhor só faz coisas boas. Às vezes nós, os homens, fazemos coisas que não agradam ao Senhor e ainda mais entristecem os nossos irmãos. Por isso, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça para que nós possamos conduzir as nossas vidas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que todos aqueles que ouvirem as nossas palavras possam se converter dos seus maus caminhos e tomarem as atitudes necessárias e se arrependerem dos seus maus caminhos, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro nesse momento, papai, para que o Senhor firme os pés desses meus novos irmãos e irmãs, que possam ter a certeza da vida eterna juntamente comigo. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família e pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza, pelas suas famílias, pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Eu lembro agora, meu pai, da avó Tereza, que passou por uma cirurgia de marca-passo e ainda está ali no 6º andar do HC, internada. Que a avó Luzinete continue cuidando dela, ajudando ela. O Senhor dê graça a cada uma delas. Eu oro pelos idosos, oro pelas crianças que estão nas escolas, creches, aqueles que estão nas faculdades, universidades, adultos, jovens, adolescentes, doentes que estão hospitalizados ou não, cuidadores, trabalhadores da saúde, aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, perturbação, depressão, angústia, tribulação. Eu repreendo o espírito maligno, em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa, desse empreendimento, dessa casa, dessa família. Você não tem autorização para atuar na vida dessas pessoas. Eu oro pelos empregados, pelos desempregados e pelos empregadores e empreendedores. Que o Senhor abra a mente e o coração de cada um deles, para que haja paz, que haja sabedoria e que o Senhor possa dar grandes ideias para os empregadores, para os empregados, para os desempregados. Que o Senhor possa dar uma ideia espetacular, para que nesta data possam ganhar o pão de cada dia, sustentar as suas famílias e a família dos seus colaboradores também. Oro por todos aqueles que estão dirigindo essa nação, por aqueles que nesse momento deveriam estar fazendo e agindo em conformidade com o que diz a Constituição brasileira, mas não estão, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, aonde quer que seja. O Senhor dê graça a cada um dos seus filhos e filhas que trabalham nesses lugares, e os que estão no comando, que têm o juízo, e que o Senhor trate cara a cara com cada um deles, aqueles que estão fazendo justiça, promovendo alegria, promovendo a paz. Que o Senhor abençoe cada vez mais, e aqueles que estão fazendo o contrário, que o Senhor trate com eles e cumpra aquilo que é necessário na vida desses homens e mulheres que estão fazendo com que essa nação sofra debaixo de algumas posições e decisões que estão sendo tomadas que não condizem com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós queremos viver. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, urgência naquilo que o Senhor precisa fazer, tanto para aqueles que estão fazendo bem, quanto para aqueles que estão fazendo mal. Que trate corretamente, como sempre, cara a cara com essas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e aceita Jesus se você ainda não aceitou, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia.